Pessoal, sejam bem-vindos então a essa terceira parte da nossa aula de hoje. E nessa terceira parte eu trouxe para vocês um pouco desse conceito de estatística de medidas de tendência central aplicada ao software Excel, né? Então, para vocês que serão profissionais da área da administração, da área de gestão, é muito importante que vocês tenham esse contato, que vocês tenham esse conhecimento básico no Excel. E é muito simples a gente calcular as medidas de tendência central no Excel e pode ser uma ferramenta aí que vai ajudar bastante na hora dos cálculos, tá? Inclusive, para que vocês possam utilizar na EP, enfim. É importante que vocês saibam também como calcular esses valores no Excel, né? Então, para a gente introduzir essa aula, lá no Excel a gente vai ter que utilizar para o cálculo da média aritmética o seguinte comando: igual, média, e selecionar, abrir o parênteses e colocar o conjunto de dados a qual eu quero fazer o cálculo da média. Para a mediana, o comando é igual, med e o mesmo conjunto de dados que eu quero calcular, entre parênteses. E para moda eu coloco igual modo, né? E depois entre parênteses o conjunto de dados na qual eu quero calcular esse valor, certo? Então é só utilizar esses três comandos e eu já consigo aí retirar de forma muito rápida, muito prática esses valores sem precisar ficar fazendo continha na calculadora ou continha na mão, ou contagem na mão, certo? Isso é bom principalmente quando eu tenho muitos dados, tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui no Excel, certo? Então aqui a gente tem a velocidade dos carros que passaram na rodovia Raposo Tavares no quilômetro 235, certo? Vou colocar aqui que eles estão em quilômetros por hora, tá bom? É importante a gente ter essa informação de unidade de medida. Tá? Então aqui ó, tem a coleta aleatória dos dados, então 89 km, 87, depois 67 km por hora, teve um carro que passou a 45 km por hora, certo? E assim vai. Deixa eu apagar aqui esses dados. E a gente tem aqui como calcular essas três medidas de tendência central, que é a média, a mediana e a moda, né? Então, na média, como que a gente vai calcular? Eu vou escolher essa célula para inserir o valor da média. Então, eu clico em cima dessa célula, digito igual, média, aí eu abro parênteses e eu vou colocar aqui todas as células que envolvem o meu conjunto de dados. Então, eu posso colocar as células em formato de linha, eu posso colocar elas em formato de coluna, ou eu posso colocar em misto, né, em colunas e linhas. Quando eu tenho, nesse caso, colunas e linhas que envolvem os meus dados, eu tenho que selecionar, eu abro parênteses e seleciono da primeira até a última célula, e aí ele automaticamente já coloca esses valores aqui, aí eu fecho parênteses e dou um Enter. Então aí eu já tenho o valor da minha média, que é 69,2 km por hora. Então é a média de todos esses dados. Ah, mas eu não quero selecionar. Então é só eu escrever igual, média, e aí abro o meu parênteses, e aí eu mesmo vou digitar o valor das células. Então eu quero da célula A4, então olha lá, A4, dois pontos e 9, porque é a última célula da minha tabela. E aí o Excel mostra ali a região que eu estou selecionando, certo? Para poder fazer a média. E dou um Enter, vai sair o mesmo resultado, tá? Para calcular a mediana é igual, med, abre parênteses, seleciono o mesmo conjunto de dados, né? Porque eu quero saber desse conjunto de dados e dou um Enter. Então, ó, a minha mediana é 68,5. Ele já faz a conta para mim, tá? Por que 68,5? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 30 dados. Então ele mesmo organiza os dados em row, né, em ordem crescente,
pega os dois valores centrais, que nesse caso é o 15 e o 16, e fez uma média desses dois dados, e por isso deu 68,5, tá? E a moda, por fim, eu coloco igual, modo, abro parênteses, seleciono todos os dados novamente, e aí ele me deu a minha moda, né, que é o 67, certo? Pessoal, nesse caso aqui eu não preciso ficar organizando em rol para calcular a mediana e a moda, porque o próprio Excel já faz isso por mim, tá? Uma outra coisa é que, para dados qualitativos, o Excel também não calcula a moda por esse comando, modo, tá? Ele calcula somente, usando o modo, somente dados quantitativos, tá bom? Se eu quiser ver a quantidade de vezes que uma célula aparece, eu posso utilizar outros comandos, mas não é esse comando modo, ok? Agora, só para vocês perceberem a sensibilidade dos meus dados em relação à média, mediana e moda, lembra que a gente comentou que quando eu tinha um dado muito discrepante, a minha média ela era muito sensível e ela tinha alterações quando eu tinha esses números discrepantes? Então, aqui nesse conjunto de dados, a gente não tem nenhum número discrepante. E a gente tem o quê? Tanto a moda, a média e a mediana muito próximas, né? 69,2, 68,5, 67. Mas vamos supor que eu tivesse um valor muito discrepante. E no lugar desse 89, eu tivesse aqui um 220. Repara no que vai acontecer com a média. Olha como a média sobe. Ela subiu para 73,56. E aí ela já distancia um tanto interessante da média e da mediana e da moda. Mas vocês repararam também que não aconteceu nada com a mediana e com a moda? Então, um número discrepante aqui era 89. Não altera nada na média e na mediana e na moda. Mas a minha média altera e bastante. Se esse número for mais discrepante ainda, 300. Olha como aumenta. E não altera em nada na minha mediana e na minha moda. Certo? Então, foi isso que eu quis mostrar para vocês quando eu falei que a média ela era sensível a valores discrepantes, enquanto a mediana e a moda não, tá bom? E era isso que eu tinha para essa terceira parte da aula. E vamos para o fórum para responder as nossas atividades de hoje. Tá certo, pessoal? Um abraço e até mais.